A partir do verso 3 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e fazer-nos compreender a sua Sagrada Escritura. E que por ela sejamos edificados esta noite, meu Senhor. Ó Deus, faça que todos, ó Senhor, possam ser agraciados com o conhecimento da Tua Palavra. E que por ela, ó Deus, possam ser, ó Deus, transformados, de modo, Senhor, a viver diante da Tua presença. De maneira a honrar a Ti, Senhor. De maneira a viver de um modo digno do Deus gracioso que revelou a Jesus Cristo aos nossos corações e nos concedeu a vida eterna. Ó Pai, em nome de Jesus, também te peço por minha vida, pois eu preciso e careço da sabedoria do Senhor. E sem ela nada sou, nada sei. Que o Senhor, Deus, possa, Senhor, conceder-me a graça e falar aquilo, Senhor, que o Teu Espírito já ministrou ao meu coração. Assim eu te peço, Pai, a Tua bênção sobre todos nós esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom. Aleluia. Amém? Isaías, por favor, põe um pouquinho de som no microfone, para eu poder afastar um pouquinho ele. Glória a Deus. 13 ou 14. Só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, é desejo de Deus que venhamos a ter convicção da Sua palavra. E eu estive conversando com alguns colegas meus, pastores, homens sérios de Deus, e eles me contaram algumas coisas que começam a acontecer à nossa volta, né? Também recentemente eu participei de um seminário para a família e vi algo assim que me entristeceu o coração e que acontece em vários lugares, porque pessoas relatam sobre estas coisas constantemente. E o que falta no povo do Senhor é a real certeza e convicção das verdades de Deus. E nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a imutável, inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. E por ela, todas as coisas devem ser provadas. Todo e qualquer ensino deve passar pelas Escrituras e receber o devido filtro. E esse filtro não é apenas um verso ou dois, mas um conjunto de palavras que possam testificar sobre aquilo. Nenhum de nós temos o direito de pegar um texto isolado das Escrituras e determinar que aquilo deve ser como eu penso, sem olhar a harmonia da palavra de Deus, porque ela não se contradiz em ponto algum, porque é a palavra de Deus. E Deus é suficientemente sábio e soberano para colocar na sua palavra a sua verdade, de forma que jamais ele possa ser pego no contrapé. Deus nunca erra. Deus nunca se engana. Deus é verdadeiro em tudo e em todas as coisas. E é munido disso que o apóstolo João, preocupado com a igreja do Senhor Jesus Cristo,
em virtude da gama de coisas que estavam acontecendo naquela época, que temos um nome bonito chamado de gnosticismo, que vem de gnose, que tem a ver com conhecimento, sabedoria, só que a sabedoria humana e não a divina, e então que põe sobre algumas coisas de doutrinas místicas presentes no mundo, doutrinas malignas provindas do diabo, junto com a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, ter a exata ciência da palavra do Senhor. Isso é interferência da igreja lá do outro lado. Baixa um pouquinho as antenas aí, baixa um pouquinho que dá certo. Glória a Deus. Ele vai me ouvir lá também, glória. Aleluia. Levanta essa perna. Jesus me inspire mais. Graças a Deus, que Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe Deus não alcança alguém, né? Salva alguém lá do outro lado também. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Só o Senhor é Deus. Só Jesus salva. Aleluia, glória a Deus. Mas como eu estava dizendo, tá bom? Nós precisamos ter ciência, e o próprio Senhor quer que venhamos a conhecer a verdade, para que a gente se firme e nunca se desvie. E não acredite em todo o vento de doutrina, ou em alguns dogmas que foram criados quando a gente ainda não tinha entendimento e achava que deveria ser dessa forma. Assim surgiram os legalistas, assim surgiram os grupos ascéticos, impondo rigor às pessoas para que elas pudessem demonstrar espiritualidade. Só que, irmãos, a verdadeira espiritualidade, ela vem de um coração tomado pela palavra de Deus. O verdadeiro cristão espiritual é aquele que é cheio da palavra de Deus. O verdadeiro crente que anda conforme o desejo do coração de Deus é aquele que se enche das verdades de Deus e ele põe aquilo na sua vida e encarna como Cristo encarnou, o verbo que se fez carne, o Logos de Deus, a palavra de Deus habitou entre nós com toda a sua plenitude na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos também, irmãos, ser edificados por essa palavra, para não sermos enganados. E João, preocupado com isso, quando ele começa a sua carta, ele começa a falar dessa maneira. E a maneira que João fala é assim: todo aquele que diz, todo aquele que diz, todo aquele que diz, significa que pessoas estavam dizendo que era de Cristo sem ser de Cristo. Estavam dizendo algumas coisas como se fosse da parte de Deus, mas não era da parte de Deus. Então João quer e deseja que eu e você, como também os crentes do Senhor Jesus Cristo, tenham certeza da veracidade da palavra de Deus, tenha certeza da doutrina de Deus e não misture ela com nada, tenha certeza da sua salvação, de que você realmente está em Cristo. E o que me levou a falar sobre isso esta noite é a maneira pela qual nós às vezes medimos a espiritualidade das pessoas. E às vezes nós queremos que as pessoas tornem-se um padrão bíblico esse e excelente, sem saber realmente de fato se tais pessoas conheceram ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque nem todo mundo que diz que é de Deus. E a gente sabe que a Bíblia está repleta de exemplos disso. E o que João quer dizer aqui é que para a gente ter certeza, saber realmente, por isso que ele começa com essa questão de sabermos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. E quando ele começa com isso, ele quer enfatizar uma maneira pela qual nós podemos identificar se nós somos crentes de verdade ou não, ou se alguém é crente de verdade ou não. Serve para mim e serve para os outros. Serve para eu identificar se eu sou crente de verdade, e serve para mim identificar se os outros são crentes de verdade. E aí então nós vamos começar a observar isso.
Primeiro passa pelo filtro do eu, se eu sou. Depois eu posso tentar usar isso também para os demais, para os outros. Mas eu preciso estar ciente do que significa isso. E uma das coisas que eu quero deixar bem claro que não significa é que a guarda dos mandamentos por si só não torna você alguém de Deus. Pastor, como pode ser isso? Eu quero provar pelas Escrituras isso. Olhando para, primeiro, Israel, que recebeu os mandamentos de Deus, e que, por si só, tinha a incumbência de praticá-los todos, como os fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei. Conheciam os mandamentos, procuravam viver e obedecer às ordens que Deus tinha. Mas vocês conhecem, e eu também, que eles não são de Deus. Porque o próprio Cristo, no diálogo com eles, ele diz: vocês me odiam em vez de me amar. Porque se vocês conhecessem a Deus e temessem a Deus, vocês haveriam de me amar. Mas porque a minha palavra não está em vós, vocês procuram me matar. E aí então o Senhor vai discutindo com eles e disse: vocês, o pai de vocês é o diabo, não Deus. E ele disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, pelo primeiro exemplo que nós temos, que os fariseus, eles guardavam isso, tá? Guardavam os mandamentos, isso não significa que eles são de Deus. Um outro exemplo claro e prático para nós, e a gente pode até dizer: mas os fariseus eram hipócritas. Então vamos pensar agora no apóstolo Paulo. Ele mesmo declara: ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei irrepreensível, dominava sobre tudo. Ele mesmo toma sobre si o testemunho de que cumpria os mandamentos do Senhor, mas estava perdido e não era do Senhor, até que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E apesar de toda a gama de conhecimento e de toda a santidade que ele pudesse aparentar, ele reconheceu que não era nada sem o conhecimento da verdade chamada Jesus Cristo. Entende? Porque apenas guardar os mandamentos por obrigação não faz de você um verdadeiro e genuíno cristão. Pastor, o que é que me faz então ser um verdadeiro e genuíno cristão? Primeiro você tem que conhecer a Ele. Só depois que conhecemos a Jesus é que nós realmente nos tornamos verdadeiros cristãos. Sem o conhecimento de Cristo, nós estamos perdidos. E mais uma coisa: esse conhecimento de Cristo não é apenas saber que Ele existiu, que Ele morreu, que houve um tempo na história que Ele existiu, que a história foi dividida em antes e depois de Jesus Cristo. Não. Eu falo de um conhecimento íntimo, porque esse é o sentido da palavra que João está usando aqui. Sabemos que o temos conhecido, e esse conhecido significa intimidade, íntima relação, algo infundido, algo que realmente penetrou em nós e fez com que a gente descobrisse essa graça grandiosa do ser de Jesus Cristo em nós, através do Santo Espírito de Deus. Sem a passagem disso, não há uma verdadeira transformação em nossos corações, nem somos chamados filhos de Deus. Mas quando nós o recebemos, quando Ele faz realmente uma transformação em nosso ser, e aí nós passamos a conhecê-lo, nós vamos começar a viver aquilo que ordenou para vivermos. Se nós formos guardar os mandamentos que Ele deixou, sem o conhecimento dEle, nós vamos ser meros legalistas. Apenas isso. Vamos ser meros legalistas. Ou, e outro nome dado, aqueles santarrões, entende? Que querem que a pessoa seja um crente por fora, mas esquece que para nós sermos um crente genuíno, tem que começar
por dentro. Sem a transformação do coração, ninguém poderá ser transformado genuinamente por fora. Ele pode mascarar, mas a sua natureza permanece do mesmo jeito. E ele vai se revelar quem ele é. O ambiente do seu lar, no seu convívio e no nosso meio, de uma maneira ou de outra, ele vai se expressar quem realmente ele é, porque não foi transformado no seu interior. Mas quando nós passamos pela transformação, que o próprio Senhor fala que acontece conosco, a transformação da regeneração, a troca do coração de pedra por um coração de carne, e o inserir dos mandamentos, estatutos e juízos de Deus no nosso coração, e a presença do Espírito Santo dentro de nós nos guiando, então nós passaremos a guardar os mandamentos do Senhor de uma maneira desejada, voluntária, volitiva, de uma maneira em que eu sinta prazer e deleite em viver como Ele quer que eu viva. Entende como é que é? Aí, quando João ele menciona sobre isso, ele quer lançar luz para nós de provas que somos realmente de Deus, provas que somos cristãos. A primeira prova de todas, e ele começa justamente aqui no capítulo 2, no verso de número 3, é a prova da obediência. Quem é de Deus, quem é de Cristo, obedece a palavra dele. Não impõe nenhuma restrição para esta palavra ser uma realidade em sua vida. Não coloque empecilhos para viver segundo Jesus Cristo quer que viva. Quem é de Deus, genuinamente, vai querer viver a vontade de Deus na sua vida. Vai abraçar isso de maneira voluntária e desejosa. Ele vai olhar para si, vai ver as suas falhas, vai ver o que está errando, vai chorar, vai pedir a Deus: Deus, eu preciso do Seu mundo no meu coração, a minha atitude, meu comportamento, minha palavra. Não permitas que eu seja assim, porque eu tenho conhecido o Senhor. E ele vai procurar mudar. E ele vai desejar guardar a palavra de Deus. De verdade. De verdade mesmo. E aí então, irmãos, quando João começa a falar sobre isso, e nós precisamos averiguar isso realmente, o efeito que dá é que quando nós conhecemos ao Senhor e somos alcançados, transformados por Ele, automaticamente nós vamos passar a guardar os mandamentos do Senhor. Isso é primordial que eu e você entendam. Então, se eu encontrar alguém que se diz de Deus, mas não guarda o mandamento do Senhor, então a Bíblia diz que ele é mentiroso. E mentiroso não é só o que não fala a verdade, é destituído da verdade. Ele diz que o mentiroso, nele não está a verdade. E essa verdade não é porque ele mentiu, é porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, este é o sentido desta palavra verdade, não está presente naquela pessoa, de jeito nenhum. Então, se você encontra alguém pregando para que você deve amar o próximo, etc., e de repente você passa a conviver com a pessoa, e a pessoa passa a odiar alguém, essa pessoa está isenta da verdade. Porque os mandamentos do Senhor são claros para nós. Vamos rever algumas coisas? Vamos pensar no que Jesus ensinou? Ou foi o que Jesus disse quando alguém tivesse alguma inimizade contra nós? Que abençoasse ele, que procurasse se reconciliar com ele, não é? Olha, se você sabe que tem alguém
alguém tem alguma coisa contra ti, então para a tua oferta, vai te reconciliar primeiro, depois que você se reconciliar, volta e oferece a tua oferta, põe a tua oferta no altar. Se alguém está injuriando você, amaldiçoando você, o que você tem que fazer? Você não amaldiçoa, não retribua o mal por mal, mas o mal por bem. Ore e abençoe. Esses são os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele diz também: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se em nosso meio qualquer um de nós tem alguma inimizade, incoerência, cólera, ira ou qualquer indiferença, precisa rever o seu cristianismo. Porque isso não é para existir no meio do povo de Deus. Se somos de Deus, se conhecemos a Ele, guardando os seus mandamentos, e então nós aniquilamos tudo isso no nosso coração, e nós sabemos que ainda pode ser que eu possa me irar, mas todavia eu tenho que fazer isso cair por terra, porque eu tenho que fazer com que a palavra me governe, e eu não governar a palavra. Tem que ser assim. Se não for assim, se você não consegue, se não há solução, então você precisa rever a sua condição de cristão. Se você realmente o conhece, você guardará os mandamentos do Senhor e fará aquilo que Ele ordena. Você se submeterá, você lutará contra o seu eu, contra a sua vontade, contra o seu querer, você se humilhará, você pode até estar com a razão, mas você se submeterá ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque você é um cristão. E você pode até não gostar, o seu coração pode até criar uma ira contrária a isso, mas se você é de Cristo, você deve submeter-se à ordem e ao mandamento dele, para que você realmente possa provar e saber, ter a certeza que você é de Deus. Senão você não é de Deus. Essa é a primeira prova. Existe ainda a prova da fé e do amor, mas é muito sério isso. Muito sério. E essa questão, irmãos, de não estar com a verdade, isso faz com que eu possa também testificar em alto som que você não é filho de Deus. Posso ser até que alguém esteja aqui dentro dessa situação, e eu não posso ligar, porque a função do pastor é ensinar a verdade, não é massagear a ego de ninguém. Eu amo vocês, mas acima de tudo está a palavra de Deus. E eu não sei como vocês imaginam em viver a vida cristã, mas eu penso que a vida cristã deve ser vivida de acordo com esta palavra. Até eu, se não me enquadra nela, eu estou fora. Até a minha pessoa, se não se enquadra nela, eu estou fora. E eu sou consciente disso. E eu não quero me achar fora. Eu quero estar dentro, enquadrado, envolvido, dominado, governado pela palavra de Deus. Esse é o meu desejo. É o meu desejo que isso também aconteça na vida de vocês. De verdade. E então João começa a falar mais coisas, e ele diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E por que ele fala sobre essa questão nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus? Porque, irmãos, nós não nos tornamos perfeitos no dia em que nós nascemos de novo. Você já viu alguma criança adulta ou idosa? Gabriel, se você olhar para ele, você não vai ver ele de cabelo branco, a não ser de pintado, né? Ele vai ter que ser moldado até chegar à maioridade, à maturidade, à terceira idade, ou quarta idade, o que der o nome disso aí. Ninguém nasce de novo imediatamente, é aperfeiçoado em todas as coisas. Mas, como de glória em glória, nós vamos sendo transformados, segundo a imagem daquele que nos salvou,
E aí então você não pode, nem eu, tá bom, acharmos porque temos uma certa noção e já estamos na fé cristã há um bom tempo, discriminar as pessoas e lançá-las totalmente ao desprezo, porque elas ainda não descobriram a verdade de Deus que nós já descobrimos. Mas nós esperamos pacientemente e ajudamos todos a crescerem nesta fé, para que sejam aperfeiçoados, porque o desejo de Deus é que nós venhamos a crescer e um dia estaremos todos plenamente cheios dessa verdade. Um dia todos nós estaremos na mesma estatura de fé, na mesma unidade, no mesmo espírito, no mesmo amor. Mas uma coisa é certa: quando você se deparar com qualquer uma dessas intrigas do seu coração, suplique a Deus para lavar a sua alma e retirar de você todo e qualquer resquício que impeça a glória e a graça de Deus se manifestar mais e mais na sua vida. Porque todas as vezes que nós obscurecemos os nossos olhos e fechamos o nosso coração, estamos também fechando a porta da graça e a porta do conhecimento de Deus para ser derramado em nós. Mas quando resolvemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não sei nada e dependo inteiramente do Senhor para que eu venha a conhecer a Ti e a Tua palavra. Deus ensina, Deus instrui, de verdade. Mas antes de continuar, deixa eu falar também uma outra ressalva. Qual é a ressalva que eu quero falar também? Não é porque nós temos que agir dessa maneira que nós vamos aceitar tudo de todo mundo. Por quê? Porque existem também falsos mestres, falsos profetas nos nossos dias atuais. E nós não podemos aceitar, não é que a gente vá brigar, trocar tapa de palavras com eles, mas nós não podemos aceitar as mentiras que eles proclamam. Nós não podemos. E não podemos dizer que tal pessoa é de Deus quando ele ensina algo errado. Entende como é? Por exemplo, existe um indivíduo chamado Kenneth Hagin. Esse Kenneth Hagin aí se intitulou profeta de Deus e começou a propagar uma doutrina e espalhou no mundo todo essa doutrina. Ele copiou essa doutrina de um indivíduo chamado Kenny, lá nos Estados Unidos. E aí então ele começou a lançar alguns livros, e um dos livros que é mais vendido aqui no Brasil é O Nome de Jesus. Nesses livros ele também fala sobre o poder da fé e outras coisas mais. Nesses livros que ele ensina, ele tem disparado de dizer que Jesus desceu ao inferno para poder pagar ao diabo, que era de direito do diabo, para nos salvar. Fazendo com isso com que o diabo tivesse participação na nossa salvação. E muita gente está seguindo a doutrina deste homem. Muita gente está dando abertura e vazão a homens que seguem também a doutrina dele. E chegam em determinados lugares e falam bonito, e se expressam de tal maneira, parecem gigantes na fé, falam em outras línguas, ensinadas lá dentro também, diz algumas coisas, faz alguns ribuliços com o corpo, e todo mundo dá glória e aleluia, sem ter o devido discernimento destas coisas. E aí, irmãos, é onde está a grande falha do povo de Deus em não estudar as Sagradas Escrituras. Jesus nunca desceu ao inferno. Jesus nunca foi pagar coisa alguma ao diabo. Jesus, ele foi esmagar a cabeça de Satanás. O que ele fez foi destituir o diabo de toda a autoridade que ele tinha. Ele tomou as chaves do reino em suas mãos e a chave do inferno também. O poder da morte e da vida está com o Senhor Jesus Cristo. Apenas isso. E nós não podemos admitir estas coisas. Nós não podemos admitir que exista força no homem suficiente para fazer de Deus um garçom para servi-lo.
Deus é soberano. Deus só faz o que Ele quer. Deus somente decreta e abençoa e ordena o que o seu conselho e a sua vontade deseja para as nossas vidas. Não adianta nós encostarmos Deus na parede. Quem é o homem para encostar Deus na parede? Ninguém. Se Ele quiser esmagar todo mundo, Ele esmaga. Só que não é da natureza dele fazer isso. Porque Deus é bom, é amor, é misericordioso. E na sua paciência Ele olha quanta falta de conhecimento tem na mente humana para acreditar em tais coisas. E eu não posso tolerar essas coisas. E o que é mais interessante, irmãos, é que, como diz a palavra, os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Para levarmos um crente a um seminário genuíno é uma luta, é uma batalha. Para ele permanecer é outra batalha. Nos seminários dessas igrejas que seguem essa linha, é lotado. Tem mais de 500 alunos estudando. E mais, tem irmãos pagando para os outros estudarem. E incentivam mais, chamar mais, vamos mais, tal. Eles ficam de tal maneira que eles colocam adesivos no carro. Estudar nisso mudou a minha vida. Não foi Jesus que mudou a vida deles, foi estudar ali. Entende como é que é? E assim, eu não posso tolerar esse falso ensino e simplesmente dizer que não, vou tocar não. Essa pessoa é verdadeira. Não é verdadeira. Ela nunca conheceu a verdade. Ela nunca experimentou de verdade o genuíno Evangelho. Porque se tivesse experimentado, jamais teria saído, nem trocado a sã doutrina por ensino falso. Jamais. Outra coisa também que a gente precisa identificar, e a gente toma isso até como uma linguagem diária, para o nosso dia a dia. Se você tem um cidadão, um político qualquer, e ele só fala falsidade, você vai dizer que ele é um político bom? Se você tem conhecimento de que o político é corrupto, você vai dizer que ele é um político bom? Ele não é um político bom. E se você tem um profeta que fala falsidade, ele não é um profeta bom. Se fosse bom, ele falaria as palavras de Deus. Se ele realmente fosse Deus, ele temeria o nome do Altíssimo. E ele jamais proferiria algo que não fosse de Deus para as pessoas. Então, se alguém fala enganosamente em nome de Deus, essa pessoa não é boa. Você sabe quantos prejuízos uma falsa profecia pode realizar na vida de alguém? Você sabe que uma vida pode ser destruída inteiramente por uma falsa profecia? Você sabe que alguém pode anular a vida de alguém de forma plena e abençoada por causa de falsas profecias? E você não vai orar, nem tampouco dizer nada a respeito de tal pessoa quando ela age dessa maneira. Você sabe quanta falta de misericórdia há em alguém que profere uma falsa profecia para outra pessoa? Você sabe quanta falta de discernimento existe quando alguém lança para outra pessoa um destino que Deus não quer para aquela pessoa? É muito sério isso, irmãos. E uma coisa eu faço. De hoje em diante, de algum tempo atrás, se alguém está falando inverdades e pela palavra de Deus isso é revelada, eu tenho o direito de não ouvir mais essa pessoa. Porque senão eu posso me contaminar e posso até me desviar da verdade do Senhor
e provar de bolotas e não do genuíno alimento espiritual. Cuidado com as fantasias. Cuidado com os voos miraculosos que muita gente faz. Porque no fim de tudo, não leva a nada. No fim de tudo, não leva a nada. Mas quando nós provamos o genuinamente espiritual, experimentamos a graça de Deus em tudo, em todos os momentos da nossa vida. E Deus abre os nossos olhos para enxergar coisa grandiosa. Como nesta noite eu ouvi um testemunho em que Deus realmente contemplou e visitou uma pessoa. Essa pessoa é rejeitada por sua família e ela vive sozinha, se sente sozinha. E ela fica entristecida por conta disso, mas Deus não esquece. Deus jamais esquece. Então Deus levanta alguém, envia alguém até essa pessoa, abençoa a pessoa, fala com a pessoa e diz para que você se lembre e que você não se esqueça de que eu sou contigo. Aleluia. E nós louvamos a Deus quando nós resolvemos viver realmente a palavra de Deus como ela nos ensina, porque esta palavra de Deus vai nos aperfeiçoando cada vez mais para crermos de maneira firme no Senhor e termos convicção de quem somos. Agora uma pergunta, meu Jesus: por que é tão difícil para nós nos dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras? Por que é difícil para vocês permanecerem firmes estudando a Palavra de Deus? Vocês só querem ouvir o que é bom ao ouvido de vocês? Vocês não querem ser confrontados? Vocês não se deixam ser massacrados por ela? Vocês não querem ser transformados por ela? Vocês não querem experimentar as grandezas de Deus contidas em sua palavra verdadeiramente? Ou vocês querem impor a Deus o modo de vida de vocês e achar que Deus se agradará com isso? Vocês não pensam no que a palavra de Deus diz a respeito disso? Por exemplo, um exemplo bem básico para nós. Salmo 1. Ele diz que lá, bem-aventurado é o homem que não se assenta, não anda, não se detém no caminho dos pecadores e dos escarnecedores, e no conceito ímpio. Ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Dia e noite ele medita com prazer na palavra do Senhor. E o resultado disso é que o Senhor diz que essa pessoa é como árvore plantada junto a ribeiros. Ele não diz que ela será, ou ele não diz que vai acontecer alguma coisa, não. Ele fala que ele é. E essa questão de tem a ver com ser. Ele diz que o ser da pessoa é assim. Ele fica sempre verde, não se abala com nada, não tem o tempo da sequidão, e ele dá o seu fruto no devido tempo. Além disso, ele diz que tudo que essa pessoa faz prospera. Vocês nunca pararam para pensar na grandiosidade que esta verdade de Deus tem? E que se nós nos atentarmos para viver assim, nós provaremos disso. Porque há tanta resistência em estudar as Sagradas Escrituras? Porque há tanta resistência em guardar verdadeiramente os mandamentos do Senhor? Porque é melhor estar diante de uma TV ou de qualquer outra coisa, ou ir para lugares onde alguém possa estar proferindo alguma coisa e não é agradável estar estudando as Sagradas Escrituras. Eu não tenho tempo.
Isso não é desculpa. Eu estou abarrotado de coisas, não é desculpa. Porque na primeira oportunidade que aparecer um convite para qualquer outra coisa, você encontra tempo e força e vai. Para qualquer outro tipo de programação, você encontra brecha e vai. Mas para se deleitar na palavra de Deus, no estudo sistemático dela, que é um esforço grandioso, porque nós mesmos encontramos em nós uma luta grande. A nossa carne não quer que venhamos a crescer nas Sagradas Escrituras e a nos submeter a ela. Entende? E mais, casais aqui estão. Vocês acham que não precisam melhorar na sua vida? No relacionamento conjugal? Vocês acham que do jeito que está, vocês estão glorificando a Deus? Vocês não acham que precisam aprender muita coisa do que a Bíblia ensina sobre casamento? Sobre vida matrimonial? Por que vocês colocam empecilho para não aprender? Porque a igreja está oferecendo a oportunidade de vocês crescerem, mas vocês mesmos estão colocando empecilhos para isso. E por isso famílias estão do jeito que estão. Porque vocês mesmos não se propõem a si mesmos a querer crescer, ser aperfeiçoado na palavra do Senhor. Tem gente se esforçando, procurando conhecer as Sagradas Escrituras para transmitir para vocês, mas vocês mesmos acham autossuficientes e do jeito que está muito bom, e você sabe que não está bom. Você, mulher, você acha que a sua vida está muito bem do jeito que está e não precisa aprender mais nada? Não precisa ser transformada em nada? Não precisa crescer realmente na graça e no conhecimento do Senhor? Por que você também não vem aprender aquilo que você sozinho não consegue aprender? É isso que dói, irmãos. É encontrarmos uma igreja que não quer realmente compromisso com a palavra de Deus. Isso dói. Mas como disse Paulo, eu prefiro falar 10.000 palavras no meu entendimento do que falar algumas palavras que vocês não vão entender. Eu prefiro. Porque eu sei o que esta palavra é capaz de fazer quando eu me aproprio dela. Eu sei o que ela é capaz de fazer quando eu tomo posse das verdades aqui escritas. Quando eu submeto o meu ser ao domínio dela. Eu sei. E queria que vocês conhecessem também. Mas isso é com vocês. Por fim, que eu já passei do horário, e peço desculpa em relação a isso também. Ele diz, para fechar tudo, nisso sabemos que estamos nele, em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu quero que você pense nisso. Deve andar como ele andou. Aí você pode questionar como foi que Jesus andou. Em primeiro lugar, ele andou em obediência. Nunca ele descumpriu uma ordem do seu pai. E você precisa aprender isso também. Filhos, adolescentes que estão aqui precisam obedecer aos seus pais. Andar como Cristo andou. Também ele andou em humildade. Nós devemos andar em humildade.
Ele também andou em amor. Nós devemos andar em amor. Ele também andou em misericórdia. Nós também devemos praticar a misericórdia. Ele também andou em compaixão. Nós também devemos andar em compaixão. Ele não revidou ninguém. Nós também não devemos revidar, trocar o mal pelo mal, mas sim o mal pelo bem. Nós devemos ser os principais imitadores de Jesus Cristo na terra. Se esta igreja aqui ela tomasse essa consciência e ela vivesse assim, a própria vida de cada um, sem precisar falar muito, já causaria um impacto grande no mundo todo. Não só no nosso bairro, nem na nossa cidade, mas o nosso testemunho, ele iria a outros lugares, e Deus iria levar isso a muita gente, que a gente ia ficar surpreso de que uma vida consagrada ao Senhor pode fazer. Mas o que é mais importante para você? Vamos ficar de pé e vamos orar. Porque aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ó Deus,